Estamos ao vivo. Boa noite para você que está aguardando aí a nossa live do Movimento Conservador Capixaba. Hoje teremos uma live super especial aqui, com a convidada, nossa psicanalista, uma das maiores do estado, Lucimei Couto, Coronel Rogério Sargento Noé. Vamos debater aqui na nossa live sobre a psicanálise, né, sobre a saúde mental dos capixabas. E o Coronel aí vai dando as boas-vindas para a nossa convidada. Enquanto isso, eu coloco os nossos links no YouTube e também nos grupos do Facebook. Boa noite, Noé. Boa noite, Lucimei. Boa noite. A gente do Movimento Conservador agradece muito você ter aceito esse convite de participar conosco aqui, esclarecer algumas questões para a população que nos ouve, né? Às vezes a gente não tem muita gente no ao vivo, tem até um número considerável, mas a gente tem muita audiência depois. Então, assim, eu acredito que vai ajudar bastante e a gente fica muito grato por você ter aceito esse convite. A gente sabe, Noé falou que sua agenda é bem cheia, né? Então, a gente fica mais grato ainda por ter nos ajudado. E aí eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, falasse um pouquinho de você e fique à vontade para fazer as colocações que você quiser. A gente prima aqui muito pela liberdade de expressão que as pessoas têm, tá bom? Fique à vontade. Tá joia. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, do Sargento Noé e Coronel Rogério. Me sinto muito feliz e honrada pelo convite, e é sempre um privilégio a gente poder ajudar as pessoas através da informação, né, que é tão importante, especialmente nesse tempo tão crítico, tão difícil, né. Então, meu nome é Lucimei Couto, como vocês já falaram, sou casada, sou mãe, né, e estou muito feliz e estamos aí para ajudar. Muito obrigada. Vamos lá, né? Você vai fazer... Segue aí, vai lá. Você falou que ia fazer ela rir, né? Não, vai ser fácil. Eu não falei que vai ser fácil, vai ser moleza. Ainda mais quando ela vê aqui os banners que eu já separei para ela aqui. Quer ver? Deixa eu ver se tem um. Então, aqui o primeiro, então, que é... Vamos ver se ela responde essa questão capciosa aqui. Quem rasga uma nota de R$200 é louco ou apenas tem muito dinheiro? As duas coisas. As duas coisas? Mesmo se tiver sobrando, tivemos 2 bilhões na conta. Mesmo quem tem 2 milhões, não vai rasgar. É mais fácil doar, né? Pois é, Lu, entrando aqui no seu tema aqui, que é a sua especialidade, diz para nós aí, o que é psicanálise? Bom, falando de uma forma bem didática, bem simples, psicanálise é como você cair num buraco, você vai sempre cair no mesmo buraco, você passa sempre por aquela rua, mas você vai cair sempre naquele buraco e você não entende por que eu conheço esse lugar e eu estou sempre caindo no mesmo buraco, entende? Então, a psicanálise trabalha com a interpretação dos conteúdos inconscientes, são as palavras, né, são as repetições, os comportamentos que são repetitivos, e eu não sei por que eu repito aquilo, nem para quê, o que acontece, né? Então, basicamente, a psicanálise é isso. Então, eu estou sempre repetindo alguns comportamentos e eu não sei por quê. Sim. Né? Então, é feito esse trabalho aí no set analítico. Para ir lá na raiz do problema, né? Para saber por que a pessoa ela repete esses erros, assim, né? Isso. Inclusive, eu gostaria de contar uma história rapidinha aqui, só para vocês terem uma noção, né? Eu tenho uma amiga de muitos anos, que uma vez, né, há muitos anos atrás, ela começou a namorar um rapaz, e esse rapaz disse que não queria mais ficar com ela porque ela tinha a perna fina. Né? Então, só que assim, ela ficou tão angustiada com essa fala dele, que ela não podia ver um homem, que ela ficava tremendo. Né? E ela trabalha com público, ela ficou 2 anos sem atender nenhum homem, porque todas as vezes que chegava um cliente, um homem, ela é cabeleireira, né? Ela não conseguia atender. E os anos se passaram, passou aí uns 30 anos, né? Quando eu comecei a estudar psicanálise, conversando com ela de alguns casos, de repente ela se lembrou que
quando ela era pequenininha, bem pequenininha, não tem aqueles pilão da roça de socar arroz? Sim. Ela se lembrou que a mãe dela pegava ela pegava pelos bracinhos, colocava no pilão e tirava, colocava no pilão e tirava, falando que a perna dela era torta. Uhum. Entendeu? Então, quando ele falou que a perna dela era fina, e por causa disso ele não queria ficar com ela voltou para um trauma, só que ela não sabia. Por isso é que ela ficou Ativou um tremendo. gatilho, né? Exatamente. Então, o problema não foi ele ter falado, assim, basicamente, né? Mas é porque já tinha um histórico aí de dor, um trauma, né? Então, ela voltou para o trauma. E aí, chegou aí as crianças aí, Major, Coronel? Chegou. Esse é o que pode aparecer. Manda ele dar um oi, então, pra tia Lu. Manda ele dar um oi pra tia Lu, então. Manda ele dar um oi aqui. Dá um oi aqui. Tá pensando? Analisar ele. Oi! Oi! Fala oi, oi! Pois é. Então, mas é realmente, esse tipo de coisa é traumático, né? E é real. E é real. Todos nós temos questões, demandas, né? Traumas, enfim. Só que essas coisas vão acontecendo, elas voltam, vão se repetindo e a gente não sabe o que está acontecendo. Ô, Lucimei, a gente imagino que seja bem vasto, né? Mas se puder simplificar para a gente, como que está vendo você como profissional da área, né? Como tem sido demandada nesse período de pandemia, mais de um ano, né? Como que as pessoas estão lidando com isso e quais são os traumas, né? A gente pode dizer assim que elas têm vindo à tona por conta dessa questão da pandemia. Então, muitos traumas, muitos. Nossa, a gente não consegue nem mensurar isso, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil já era o país mais ansioso do mundo, né? E, inclusive, apresentava a maior incidência de depressão da América Latina, né? Cerca de 12 milhões de pessoas. Então, com a pandemia, a situação se agravou demais. Teve um estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro que revelou que houve um aumento de 90% nos casos de depressão e pessoas com crises de ansiedade e sintomas de estresse agudo dobrou em apenas 3 meses do ano passado. Sim. Eu achei impressionante uma outra pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que demonstrou que entre maio, junho e julho do ano passado, 80% da população brasileira se tornou ansiosa. Então, a gente não consegue mensurar. A gente não consegue mensurar. Sim? Pode falar. Assim. Porque aí você falou sobre ansiedade, e aí tem diferença entre medo e ansiedade? Tem medo sim. Aliás, tem diferença sim, né? O medo e a ansiedade são fenômenos que estão intimamente relacionados, né? Estão relacionados, mas eles não são a mesma coisa. O medo é uma reação do corpo frente a uma ameaça ali do presente, certo? Já a ansiedade é voltada para o futuro. Sim. Entendeu? Sim. E a gente, bem didaticamente, bem basicamente, podia colocar aqui que ansiedade é o excesso de futuro. Uhum. Tá? Legal. O estresse, por exemplo, é o excesso de presente. E a depressão, excesso de passado. Né? Interessante. Mas voltando à pergunta... inclusive, esse livro aqui, ó, O Poder da Esperança, que fala sobre os segredos do bem-estar. O senhor que gosta de ler? Inclusive, eu posso dar para vocês o link para vocês disponibilizarem, que tem ele em PDF. Esse livro que vai falar sobre isso, né? Que o passado, que a depressão é excesso de passado, o estresse, excesso de presente, e a ansiedade, excesso de futuro, né? Mas, voltando à pergunta da diferença do medo e da ansiedade, o medo está relacionado a uma reação ali do corpo frente a uma questão do presente, a uma ameaça, né? Percebida no presente. Já a ansiedade está voltada para o futuro. Então, nem necessariamente a ansiedade está relacionada realmente ao medo.
No caso aí desse coronavírus, aí, dessa pandemia que surgiu, as pessoas tinham mais medo ou mais ansiedade, ou elas tinham as duas coisas misturadas? Medo de morrer, ansiedade de essa doença chegar e atingi-las, ou como é que é? Sim, sim. Veja só, a ansiedade é uma sensação fisiológica que é normal e é necessária, porque a ansiedade que deixa a gente é um mecanismo do cérebro que vai deixar a gente alerta. Então, é importante a ansiedade, né? Se torna um problema quando ela está interferindo em nosso funcionamento. A Sim. gente passa a ter uma preocupação excessiva, a gente precisa se preocupar sim, porque o perigo está aí, é real, né? Mas quando se torna uma preocupação excessiva, num medo exagerado, numa tensão muito forte, a pessoa fica incapaz de relaxar, né? É uma sensação muito forte de que vai acontecer a qualquer momento, né? Isso é chamado de angústia, né? Como se fosse aquela intuição de que algo vai acontecer. Aí se torna um problema e que precisa ser investigado, precisa ser tratado. Sim. O que a gente tem visto mais? Que o Né colocou, né? A gente tem talvez esse medo da doença, né? As pessoas têm tido muito isso daí, e seria a ansiedade de um futuro incerto ou medo também, já que você colocou, as pessoas hoje não sabem se elas perderam o emprego, por exemplo, e se elas vão ter um novo emprego daqui a um tempo. Como que ela vai manter a família dela? Como é que isso seria o quê? Seria ansiedade. Ansiedade. O futuro, né? É aquilo que você falou, ansiedade, medo do futuro. O excesso de futuro. Excesso o que, de que a gente futuro. precisa pensar? O que, que a gente precisa pensar? Que grande parte dos nossos medos ou ansiedade não é real. Se fosse no contexto fora de pandemia, qual é a garantia que a gente tem de que não perderia o emprego? É lógico. Possibilidade. Certo? Mas grande parte daquilo. A conexão dela está um pouco travando lá, mas. Não, a minha conexão está ruim. Não, melhorou. Não, voltou. Continue. Continue. Então, eu sempre falo o seguinte, para a gente pensar sobre o pensamento. Pensar sobre o pensamento. Então, a gente tem medo de morrer, né? A gente precisa se cuidar, tá? Mas aí eu vou focar toda a minha atenção para essa situação e aí eu esqueço todo o resto. Você está entendendo? Então, a gente precisa ter um cuidado, tá? Qual era a garantia, antes da pandemia, de que a gente não ia morrer? Exatamente. É isso que a gente precisa pensar. Eu não quero morrer pela Covid. Mas aí eu penso o seguinte, se Deus determinou que eu vou morrer da Covid, o que eu posso fazer? Eu preciso, claro, né? Me cuidar, eu preciso prevenir, realmente eu preciso tomar todas as medidas, né, de precaução, mas aí que eu vou ter uma obsessão de que tudo que eu fizer vai me segurar de que eu não vou ser infectada, né? É uma fantasia. Vocês concordam? Será que... A gente precisa sempre pensar sobre o pensamento. Isso é real? O que eu estou sentindo é real? É uma das formas da gente administrar a ansiedade, inclusive, né? Isso que eu já estou falando aqui. É uma das dicas, né? Então, eu identifico o medo real do irreal, por exemplo. Né? Porque tem muita gente batendo no hospital, né? Baixando no hospital, com falta de ar, achando que é Covid e é ansiedade, é uma crise de ansiedade. É nesse ponto aí que eu quero tocar com você, até conversando com outro colega. Eu tive Covid com 50% pulmão comprometido. Eu falo com as pessoas, elas não sei se acreditavam ou não, mas eu não tive receio da morte, apesar foi logo no começo, tem um ano. Talvez esse pensamento do jeito, o quanto colabora ou pode colaborar um pensamento de medo para a ampliação da doença. É possível fazer esse link, né? Com certeza.
a gente está totalmente interligado, né? A mente com o corpo, tanto Sim. que, em função da mente, o corpo vai padecer, né? Hoje é muito falado sobre as doenças psicossomáticas, porque o que é isso? É o corpo respondendo às questões da mente, certo? Então, gente, nosso corpo é tão fiel em dar essas respostas que, por exemplo, se uma pessoa estiver mentindo, ela vai piscar muitos olhos, ela vai começar a suar, né? Vai começar a ter vai começar a ter um batimento cardíaco mais acelerado. Por quê? A minha boca está aqui falando, né? Eu estou com uma expressão muito calma, mas dentro de mim é o que está acontecendo, porque o nosso corpo é muito fiel. Então, o quanto que todas as nossas questões mesmo fisiológicas estão relacionadas às questões mentais. Então, a gente precisa realmente ter um cuidado. Olha, no início da pandemia, bem no início, tipo 3 meses depois, eu fiz uma pesquisa e eu fiquei impressionada, porque 3 meses depois já se constatava que a tentativa de suicídio aumentou 400%. Isso no início, no início. Então, tá, eu penso que a pandemia trouxe à tona muitas questões. Né? Ela desencadeou, mas ela não necessariamente é toda a responsável. Por exemplo, questões de relacionamento, né? Isso veio provar para a gente que as pessoas sabem conviver, elas não sabem se relacionar. Aí colocou todo mundo embaixo do mesmo teto e as pessoas viram que elas não sabem se relacionar. Elas só estavam ali convivendo, né? Se tolerando. Uma parte também que eu percebi, assim, que nós tínhamos conversado anteriormente, é que, de uma hora para outra, o ser humano se tornou consciente da sua mortalidade. Com o surgimento dessa pandemia, essa ficha caiu, todo mundo sentia que ia viver até os 90, até os 100, e aí chegou um vírus que falou assim, não, você morre amanhã. Aí o cara ficou doido. Aí até quem não sabe se vai morrer hoje ou amanhã, já tomou para si, ó, eu vou morrer. Aí tem gente tomando banho de álcool gel, tem gente que passava álcool gel nos produtos que trazia do supermercado, né? Tem até um videozinho do cara que jogava álcool gel e tudo, aí no final ele ia acender um cigarro e explodia, né? Então, quer dizer, e as pessoas assim, chegaram nesse nível que elas tomaram esse choque de que, de repente, de uma hora para outra, não tem mais nada garantido. O amanhã não está garantido. Né? Então, o choque de que a gente... Sim. Desculpa, pode falar. Não, pode falar, pode me interromper a hora que você que eu falo sem parar. A gente teve um choque de realidade, de que a gente não tem controle de nada. E a gente achava que tinha. Aí a gente vê um velhinho de 90, 100 anos, pega Covid, sai da UTI, e aí entra um cara novinho com 40 ou 30, atlético, fazia aero, triatlo, decatlo, e o cara sai dentro de um caixão, né? Isso deu assim, uma insegurança jurídica de que você vai sair vivo se você pegar essa doença. E as pessoas começaram a ficar neuróticas, né? Começaram a evitar. Sim. E que coisa mais insegura que a vida? Sim. Né? Mas a gente não tinha vivenciado essa realidade. Então, a pandemia trouxe isso. Né? Sim. Mas aí também, Noé e Lucimei, até para a gente avançar, né? Mas, além do medo natural, né, de cada pessoa, do seu futuro e do seu presente, a mídia toda hora carregava de imagens que mandavam só mensagens negativas, né? Exatamente. O camarada, aqueles caminhões lá no começo da Itália transportando copos, a São Paulo e no Amazonas, os caras que abriram não sei quantas mil covas lá para poder, e a imprensa noticiando isso, não que ela não tenha que noticiar, o que a gente sempre fala aqui, mas só que foi uma exposição que talvez tenha maximizado, né, esses receios e temores que as pessoas tinham, que influenciaram na vida delas, né? Perfeitamente, perfeitamente. E tudo aquilo que é novo traz ainda mais essa... A gente não sabe lidar com o novo. Então vai dar estresse, né? E a gente precisa realmente ter
um cuidado muito grande, cuidar realmente da saúde mental, porque o tempo inteiro a gente está sendo desafiado com o novo. A vida vai se renovando, né, o tempo inteiro. E a gente precisa realmente cuidar da gente. Sim. Né? E você acha que os meios de comunicação também, da forma que noticiavam as coisas, causaram ainda mais esse estresse, provocaram mais esse estresse? Eles mais desinformaram do que informaram, né? Ou você acha que eles agiram dentro da normalidade? Então, Noé, pode ser que tenha havido um exagero, sim, né? Só que é aquela situação, né? Apesar de ter havido um exagero, quantas das pessoas se conscientizaram? Porque o normal é a gente negar a situação e fugir, né? E negando ou fugindo, você não está ajudando em nada. Exatamente. Então, até hoje a gente vê que muita gente não está consciente disso. Até hoje tem muita gente achando que, né, que a situação não é real. Talvez o grande problema na nossa concepção, nós tínhamos discutido até eu e o Coronel Rogério aqui, é que tudo virou Covid, né? Das 400 mil mortes, foi tudo Covid, né? Só teve Covid, ninguém morreu de câncer, ninguém morreu de dengue, ninguém morreu de pneumonia normal, ninguém morreu de uma gripe comum, e foi tudo indo para conta da Covid-19 e transformou ela num monstro gigante, né? Que de repente aí converteram isso num novo campo de batalha, que é o campo das vacinas, na qual tem que ter vacina para todo mundo, e as empresas de vacinas se viraram em vacinas em pouco tempo, né? E muita gente, não, eu quero vacina, e também outras pessoas já estão sofrendo as consequências da própria vacina, né? Então, quer dizer, é um momento que as pessoas estão fazendo de tudo para tentar prolongar, né? Tentar se salvar, né? Manter a sua vida, preservar a sua própria vida, e às vezes estão tomando decisões até mesmo precipitadas. Talvez a gente só vai ter uma análise fria de tudo isso lá na frente, né? Daqui a 5 anos ou 10 anos, que a gente vai poder olhar para trás e ver onde se acertou e onde errou, né? Concorda, o principal. Sim, eu quero só emendar aqui, ô Lucimei, como passado esse período, nós temos fé em Deus que ele vai passar, né? Quais são as consequências que você supõe ou você já imagina para o futuro? É difícil, cada caso, né, vai ser individualizado, mas, de uma maneira geral, depois desse receio, e você pontuou muito bem, a gente também acho que já falou isso aqui, né, Noé? Dessa falta de... Eu falo isso muito com a minha esposa, é a falta de... Quando todo mundo teve que ficar em casa, ainda mais naquele começo que foi mais fechado, e parece que os divórcios também aumentaram nesse período, né? Porque, assim, realmente as pessoas conviviam, mas elas não estavam acostumadas a terem que ficar restritas no mesmo ambiente com a mesma pessoa durante tanto tempo. A gente brinca aqui em casa, mas é um pouco de realidade, porque eu tenho 3 crianças, né? E chega num momento que a gente fica difícil, porque os pais têm chegado no limite, né? Por mais que eles tenham carinho, atenção, mas uma coisa é você, quando você pode ir num parque, você pode ir numa festa, pode ir numa praia, pode ir no shopping, e não que você está delegando a criação, não é isso, mas você espalha a sua mente, vamos falar assim, né? E agora você, dentro de casa, acaba muito restrito. Então, diante desse cenário todo, sim, nessa questão de pais com crianças, e os pais tendo que se desdobrar para ser pai e professor, né? O professor também ser pai e professor e dar aula online, o que a gente pode esperar, na verdade, do futuro para essas pessoas? Quais são as sequelas, né, que podem ficar? Não sei se ficarão. É extremamente importante a sua pergunta, né? Alguns estudos afirmam que os impactos psicológicos da pandemia podem durar até 3 anos. Então, imagina que a pandemia termine hoje, os impactos psicológicos podem durar até 3 anos. E o estresse pós-traumático, ele pode surgir até 8 anos depois. Sim. Entendeu? E o que é um estresse pós-traumático? É a pessoa reexperimentar o mesmo evento
no presente. Aquele evento que a pessoa sofreu no passado, aquelas mesmas sensações, todo aquele sofrimento psicológico, ela reexperimentar aquilo no presente. Então, até 8 anos após o evento, a pessoa pode ter um estresse pós-traumático, né? Além de doenças, né, da depressão e estresse crônico. Então, se tornou mais do que necessário a gente aprender a se relacionar, a gente estudar sobre isso, a gente acompanhar bons profissionais para a gente poder compreender como que a gente pode se ajudar dentro do contexto familiar, com os filhos, né? A gente reinventar realmente o casamento, não é só as empresas que têm que se reinventar, é o casamento, né? São as relações, e a gente poder cuidar mais, levar mais a sério as questões da saúde mental. Entendeu? Que é extremamente necessário. Inclusive, só de ansiedade, que é um assunto, né, que a gente estava comentando, por exemplo, tantas coisas vão ativar na gente a ansiedade, e a gente precisa ter um cuidado sobre isso. Inclusive, a questão do sedentarismo, a questão da alimentação, né? As redes sociais, inclusive as redes sociais, tá? Por exemplo, o Instagram e o Snapchat são os piores para a saúde mental. Não sei se vocês sabiam disso. Por quê? Porque eles são focados na imagem. São focados na imagem. Então, isso aí vai gerar... Isso aí... De vez em quando trava para mim, não sei se trava para vocês, tá tranquilo? Trava, mas tá tranquilo. Né? Então, como eu estava falando, o Snapchat e o Instagram são os piores, né, para a saúde mental, porque eles são focados na imagem. Aí gera um estímulo de inadequação, sabe? De ansiedade. Fizeram uma pesquisa e 70% dos rapazes relataram que o aplicativo piora a relação com a própria imagem. E nessa mesma pesquisa, 90% das meninas disseram isso. Entendeu? Então, são situações assim, que a gente precisa ter um cuidado, né? O cotidiano mudou, a alimentação, as pessoas consumindo muito álcool, né? Bebidas alcoólicas, muitos alimentos processados, muito açúcar. Gente, açúcar aciona demais a ansiedade. Sim. E dá vontade de comer mais, né? Quanto mais açúcar, mais você tem vontade de consumir, né? Enfiar o pé na jaca. Então a gente tem que ter cuidado. Principalmente as mulheres. As mulheres, sempre que vai chegando aquele período do mês, né? Bate aquela vontade de comer um doce, de comer um chocolatinho, né? E a gente sempre faz aquela caridade, não, vou lá comprar, porque merece. E a questão toda é que agora a gente entendeu que a gente tem que cuidar da saúde física, né, de exercício, de alimentação, da saúde mental, das relações, de tudo. Sim. De tudo. E nesse período de... Pois não, pode falar. Não, é só... talvez até fugindo um pouco da questão da pandemia, já que a gente tocou em redes sociais, né, aí o Snapchat e o Instagram, quanto, né, que isso influencia. A gente tem visto muito, já que o novo normal, né, mas uma nova sociedade onde os filhos, né, entram em conflitos costumeiramente com os pais, há um choque de gerações e parece que cada vez mais cedo esse choque de gerações ele tem acontecido. E muito a gente vê que influenciado, né, ou influenciáveis pelas redes sociais. A gente sabe, ou pensa que a rede social ela pode trazer muita coisa boa, né, mas também existem coisas ruins se não houver um filtro. Como é que a gente pode ver isso, ou quanto que isso tem de influência nessas relações sociais? Você sabe, a questão toda, nós fomos ensinados que nós não podemos ser humanos. Né? A gente tem que reprimir sentimentos, a gente tem que engolir o choro. Como diz a música lá do Pablo. Homem não chora. É tanto que os homens, eles dificilmente buscam ajuda, né?
Dificilmente os homens buscam ajuda. E de acordo, inclusive, com dados da OMS, no Brasil, 76% das pessoas que se suicidam são homens. Sim. As mulheres são as que mais tentam, mas os homens são os que mais conseguem, né? Então, a gente precisa... A gente é mais eficiente. É isso, menina. Então, a gente precisa perceber que, no contexto de família, a gente precisa dar mais validação aos nossos sentimentos. O que a gente está sentindo, se acolher mais, se respeitar mais, né? Inclusive, em família, perguntar ao filho o que você está sentindo, por que você está sentindo isso, né? A escuta. A escuta que é tão importante, o parar para prestar atenção ali ao filho, à esposa, né, com o marido, poder ter desenvolver essa habilidade que mais do que nunca se tornou tão necessária, porque é tão simples falar assim, cala a boca, né? É tão simples falar assim, inclusive muita gente não abre muito essas questões aí de como quando está com uma depressão, por exemplo. Por quê? Porque os outros vão falar assim, isso é falta de Deus, né? Isso aí é falta do que fazer, né? E a pessoa vai sofrendo, porque ela não encontra a compreensão e a ajuda, e infelizmente, né, é triste, mas a gente não dá conta. Uma hora a gente não dá conta. O que dá para perceber... geralmente Fala, que agora eu vou te cortar, mas falei. Não, é só mesmo porque é o seguinte, a maioria das vezes, quando algum homem ele fala que está em depressão, coisa assim, está entrando em depressão, está algum problema, quando ele chega a se expressar, porque na verdade ele demora, evita tocar nisso. Exatamente. Aí, as pessoas, acontece ele de dar o azar de pegar a pessoa errada e essa pessoa vai minimizar o que ele está sentindo, entendeu? Vai achando, isso é frescura, rapaz, né? Isso é uma sua, né? Então... E aí o cara vai, e o cara sempre, não adianta me expressar, porque eles vão minimizar esse meu problema. Para mim é sofrível, é doído, mas quando as pessoas a quem eu achei que podia me ajudar, foi a pessoa que falou que isso é uma frescura minha, então eu não vou deixar para ninguém, vou caçar uma corda aqui, vou arranjar um pé de chuchu para pendurar e faz uma merda. É bastante complicado, isso é muito difícil. Inclusive eu assisti um vídeo até de um PM, há uns dias atrás, e ele fez um vídeo, né, dizendo, olha, é tão difícil, sei que você nunca viu isso, uma pessoa gravar um vídeo antes de morrer, mas eu tô aqui para dizer que eu tô cansado das pessoas dizerem que é falta de Deus, vai fazer alguma coisa, é frescura sua, eu cansei disso, aí ele diz, né, e depois ele tentou contra a própria vida, e até onde eu soube, ele estava internado em estado gravíssimo, não sei se ele sobreviveu, mas infelizmente, quando uma pessoa chega a falar, acolha, escute, né? Dê atenção, Sim. Porque é sério, né? É muito sério. Inclusive, a depressão está sendo colocada como a principal condição de saúde pública, né, do mundo, de acordo com a OMS, e uma doença muito incapacitante que gera, inclusive, muitos prejuízos, né? Aí para o governo, por quê? Porque as pessoas vão ficar de licença, né? E, enfim, precisa realmente ter um cuidado muito grande, porque essas questões são extremamente necessárias, importantes a gente ter esse olhar aí para a família, sabe, para o mundo, né? Cuidando da gente mesmo. Em cima do que você tem dito, né, até usando aí a OMS, nessa parte nós confiamos na OMS, na parte do Covid não, mas até a pergunta que a nossa amiga Nathalie colocou, eu vou tentar colocar assim, qual política pública poderia ser desenvolvida por conta do município, principalmente o município, né, que em tese deveria estar mais próximo ali do munícipe, né, do cidadão, pode ser desenvolvida para tratar, né, até de uma forma preventiva, porque como você colocou no final da sua fala, e é muito importante, isso gera um prejuízo econômico, porque é o trabalhador que é afastado do serviço, né? Quando ele não é afastado, muitos, né, ele acaba, a desatenção dele também pode gerar outros prejuízos ali, então
é interesse da própria empresa, do Estado, se for o trabalhador do Estado, que esse profissional tenha uma cabeça tranquila para poder desenvolver suas funções. Sim, perfeitamente. Ele precisa ser acompanhado, precisa ter essa atenção, ter profissionais capacitados para isso. E o governo e a sociedade só tende a ganhar. Com toda o CAPES certeza. Faz esse papel? É o CAPES, né? O CAPES faz esse papel? Não sei. Ou deveria fazer? Deveria fazer. Né? Mas, infelizmente, a gente vê que ainda existem muitas falhas, né? E para um assunto que é extremamente importante, necessário. Sim. Como você já tinha adiantado, a maior parte as mulheres, elas procuram mais ajuda na psicanálise, por exemplo, lá no seu consultório, lá, quem mais procura você lá? São os homens? São os homens ou são as mulheres que procuram? As mulheres, né? As mulheres procuram mais. E quais são as principais queixas delas, assim? Então, o que acontece? Por exemplo, uma depressão. Tem gente que fala assim, eu tive uma dengue e depois da dengue eu tive uma depressão, né? A gente precisa entender que como uma pessoa pode ter uma depressão, precisa ser investigado a causa. Porque, por exemplo, a pessoa que fala, né? O exemplo aqui, da pessoa, eu tive dengue e aí depois disso eu tive uma depressão. Tá, mas a dengue só foi um gatilho. Sim. Entendeu? Então, tem situações que é um gatilho e que não necessariamente seja aquela situação que veio trazer uma depressão, né? É uma série de fatores que podem atuar aí de forma conjunta e vão trazer uma depressão àquela pessoa, tá? Então, por exemplo, uma situação traumática, né? Estressante que aquela pessoa viveu, por exemplo, também um acontecimento marcante na vida ou na infância, né, abuso ou violência, né, e que aquela pessoa nunca contou para ninguém e algum dia aquilo vai vir à tona e vai acionar uma depressão, né? Outra questão Sim, pode falar. Prossiga. Não, porque eu ia te falar que tem uma pessoa que eu conheço que ela tem uma filha que foi assassinada durante um ano e pouco atrás, e ela, todos os dias, ela fala que tem saudade da filha, coloca foto em rede social, tal, e eu chego a um ponto que eu falo assim, isso não é normal, o luto dele tem um tempo, né? Ele não é cotidiano, diário, 24 horas por dia, então, assim, e é difícil você chegar para essa pessoa e tentar falar, tem que procurar uma ajuda, aí eu fico imaginando, assim, os próximos dias das mães, os próximos dias de finados, né? Quantos desses gatilhos, dia dos pais, né? Sei lá, dia das crianças, né? Que esses gatilhos vão ser disparados quando aquela pessoa que estava aqui o ano passado não está mais em virtude dessa pandemia que aconteceu. Né? Então, quer dizer, não existe uma estrutura montada para esse impacto, essa onda que vai chegar. Atualmente as pessoas estão, né, perdendo seus entes, mas lá na frente elas vão ter esse flashback, né, de tudo na sua psique e vão precisar de ajuda e não, parece que ninguém está ligando para isso. Exatamente. Deveria já ter isso de uma forma muito já organizada aí, né? Porque a situação pode piorar de forma inimaginável, né? De tantas pessoas surtando, se matando outras pessoas, né? E, infelizmente, isso acontece. Vai acontecer mesmo, né? Por exemplo, uma pessoa que sofreu rejeição, bullying, é um desencadeante aí, né? Um fator de depressão. Uma pessoa que sofre a perda, o abandono, né? Então, precisa... O que, por exemplo, uma análise faz? A pessoa, então, vai esquecer o evento traumático? Não, ela não vai esquecer. Ela vai reeditar aquilo. É como reciclar. Muda o discurso. Eu atribuo um valor simbólico à minha dor. Eu me lembro da minha dor, perfeitamente, óbvio, né? Mas aquilo ali não dói mais. Vem a saudade, pode vir a tristeza, mas aquilo não se torna um fator
que vai prejudicar o meu funcionamento, o meu trabalho, a minha vida, né? Me permito chorar de saudade, né? Eu me permito estar tristes em momentos, quando vem um Dia das Mães, um Dia dos Pais, por exemplo, mas aquilo não se torna, para mim, algo prejudicial no meu funcionamento, de, por exemplo, eu não conseguir ir para o meu trabalho, eu não conseguir ter uma vida normal mais por causa da perda. Sim. É muito forte isso aí que você está falando. Tem pessoas que perderam entes queridos há 10 anos e continuam naquela prisão mental, né? E alguns já acham uma patologia. Exato. E alguns acham que se ele diminuir isso, ele vai estar abandonando a pessoa, né? Vai estar abandonando a memória da pessoa, tal. Então ela se sente assim, desprezando aquela pessoa que ela tanto queria, se ela esquecer ou se ela tentar viver a própria vida, né? Então é algo muito complexo. A mente humana, ela é algo que se a pessoa se deixar levar por esse tipo de coisa, ela paralisa, ela não vive mais a vida dela, né? Em virtude disso. E essa palavra que você disse é importante, não é? Porque a pessoa realmente volta para aquela situação que ela não elaborou. Uhum. Então, precisa fechar os ciclos, né? Eu vou viver o luto, eu vou chorar, sim, eu vou viver o luto, mas ele precisa ser elaborado, ele precisa ter um fim. Sim. Eu continuo tendo saudade da pessoa, mas ele precisa passar por pelas etapas do luto até chegar na etapa da aceitação. E o que fazer como a pessoa pode se ajudar a ter uma saúde mental melhor? Quantos ovos ela tem que comer por dia? Ômega 3? Pois é, falar nisso, não é? Falar nisso. É importante a gente pontuar que alterações hormonais também podem dar depressão. É mesmo? Alterações por exemplo, hormonais. Tipo a mulher que está chegando... Então, a mulher chegando aí na menopausa, o homem também, se tiver com níveis baixos de testosterona, né? Ele vai ter uma depressão. É verdade. Por exemplo, queda de libido, né? Uma disfunção erétil. Não tem esse problema. Mas se tivesse também, não ia sumir, né? Ao mesmo, né? Mas eu minto um pouco. Eu minto quantas mentiras de vez em quando. Daí não dá para subir, né? Pois é. Então... Sim, continue. De vez em quando aparece aqui para mim que o meu aplicativo, por isso que tá travando de vez em quando aí, mas se vocês estão me ouvindo, tá tudo certo, sim. Né? Se não tá travando na minha fala. Mas então, alterações hormonais, níveis baixos de testosterona, tanto na mulher, né? No homem, especialmente, vai provocar depressão. Eu sou um poço de testosterona. Inclusive, uma das coisas que abaixa a testosterona no homem, né? O álcool, o fumo, sim. Diabetes. Sim. Tá? Então, a gente, como eu comentei, né? A gente precisa mais do que nunca olhar para a saúde física também, porque a gente come também, né? Olha, a deficiência de vitamina D, de vitamina B12, também pode provocar uma depressão. Sim. Eu estava falando um tempo atrás com o coronel que é por isso que os presos têm o banho de sol, né? Uma hora por dia, eles vão lá para poder processar a vitamina D, eles vão entrar em depressão e não se suicidarem. É verdade. Dentro, né? É verdade. Sim. Bem lembrado. Muito bem lembrado. Mas então, nem vocês falaram, a questão do enlutados, né? Talvez esse seja um grande desafio, né? Porque os pais que perderam filhos, né? Às vezes os jovens que acabaram, né? Por conta da Covid, vieram a falecer, e esse talvez seja um dos maiores desafios a serem enfrentados, né? Agora parece que está tudo muito... A gente pensando nisso aí que vocês falaram mesmo, parece que está tudo muito suspenso, né? Ninguém está pensando muito nesse sofrimento dessa família, no pós, né? Exatamente. No médio e longo prazo. Porque isso são coisas que o Natal vai chegar, aquelas pessoas não vão estar lá, né? O Dia das Mães, Dia dos Pais. Então, talvez essa seja uma grande preocupação, até para que essas pessoas também não se revoltem, né? E nasçam outros problemas disso daí, né?
Sim. Com certeza. Olha, o último dado que a gente tem sobre suicídio, dados oficiais no Brasil, foram divulgados em 2018. E eu acredito que ainda vai durar muito tempo para a gente conseguir ter essa informação oficial, né? Então, essas coisas deviam ser mais dadas, não no aspecto do suicídio necessariamente, mas sobre a saúde mental, né? Porque, de fato, os resultados são inimagináveis. Tem muita gente que está extremamente estressada, extremamente ansiosa, e acha que vai ficar daquele jeito o tempo todo. Não vai, não vai. Gente, na natureza, a lei é ou você cresce ou você morre. Não existe uma planta que continua a mesma, não é verdade? Ela está crescendo, mesmo que lentamente, ou ela morre, ou ela está morrendo. E a gente acha que aquela angústia ou aquela ansiedade vai passar. Tome cuidado. Então, ou você trata aquilo, tá? Ou você está deixando que aquilo ali vá piorar. Sim. Porque ficar do mesmo jeito não vai ficar. Então, busque ajuda. É o que a gente sempre fala, busque ajuda, né? Tem aí o Centro de Valorização da Vida, né? O CVV, que é o 188, que tem capacitados lá 24 horas, sigilo absoluto, que a pessoa pode ligar, que a pessoa pode entrar no site, ter alguém para conversar. Outra coisa, principalmente homem, não se feche, busque ajuda. Fale com uma pessoa que possa te ajudar, ou menos te ouvir, seja o pastor, né, da igreja, ou o padre, mas procure uma pessoa para ajudar. A gente está vivendo essas questões da ansiedade, do suicídio, da depressão, isso aí são sintomas de uma sociedade que está doente. Que está doente. A gente está vivendo a exaustão humana, né? Melhor, a exaustão do modelo de humano que criamos. Né? A gente está vivendo o ódio à vida. Sim. O ódio à vida, através da... A gente vive numa sociedade muito imediatista, né? Tudo é para ontem. E agora a gente tem essa parada, né? Esse ano e pouco aí, da pandemia, as mortes e tudo mais. E aí você coloca, a gente fala da questão do suicídio, né? É muito importante, mas também, perdão, a gente tem que se preocupar com as fugas que as pessoas podem procurar, né? A questão do álcool, a gente viu que aumentou o consumo, mas das drogas também, né? Porque a gente pode ter, no pós-pandemia, né, um aumento maior até dessa questão dos noiados, que a gente fala aí, né? Não sei se seria necessariamente por conta do crack, né? Mas das outras drogas. Você falou uma coisa interessante, que eu tenho percebido é que antes mesmo da pandemia em si, o homem que ele não consegue se expressar, ele acaba se refugiando nas drogas e no álcool, né? E com essa pandemia agora, a tendência realmente é dar uma agravada nesse Totalmente. sintomas. É importante para quem está nos assistindo entender que todo vício esconde uma falta. Qualquer que seja o vício, ele está escondendo uma falta. Tá? Então, por exemplo, o consumismo, o álcool, as drogas, né? Até trabalhar em excesso, quando isso é um vício. Tá? Qual é a falta que está ali? O que essa pessoa precisa investigar, precisa entender. Sim. E agora, a gente conversou informalmente esses dias para trás aí, até porque a Luciene é parente nossa, sobre os testes, né? Qual é o teste mais usado para analisar as pessoas que um psicanalista faz? Então, Noel, o que acontece? Ele risca num papelzinho lá, faz um desenhozinho de uma casinha. Não, a gente pode até fazer alguns testes, né? Mas não é necessário nisso que a gente avalia a pessoa, né? Porque é na fala. A psicanálise vai trabalhar com a fala, tá? A fala solta, e são os atos falhos, né? Que a gente chama. Então, você fala aquilo e muitas coisas vêm do inconsciente. Tá, você prestou atenção no que você falou? Nossa, eu falei isso! Sabe? Sim. Então, a pessoa começa aquela situação, você se escutar.
tá? Você se entender. Olha o que você está dizendo. Fora que também vem aquela fala solta que você nem pensou e falou. Entendeu? É através disso que se tem o acesso ao inconsciente, tá? Eu gostaria até de pontuar aquela fala do Lula que ele fala que eu não vou enganar o povo outra vez. Ele se entregou ali naquela fala? Exatamente. Isso é chamado de ato falho. Né? Quando a pessoa não queria falar e falou. Realmente se entregou. Né? Então, ele admitiu que ele, no passado, ele enganou o povo e que ele prometeu que não iria fazer de novo. Exatamente, ele admitiu. Entregou. Entregou mesmo. E agora, assim, uma curiosidade que eu sempre tive, Lu, qual a diferença entre psicanálise e psicologia? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, não. O psicólogo, ele estuda o comportamento humano. E a psicanálise é o inconsciente humano. Embora que existem muitos psicólogos que são psicanalistas e até psiquiatras que são psicanalistas. Né? Mas para ser psicanalista, não basta só fazer um curso, né? Como tem cursos aí na internet, curso online, né? Mas para ser um psicanalista, precisa estudar a teoria, precisa fazer análise pessoal, né? Na minha escola, que foi a CAP, a Associação Capixaba de Psicanálise, a escola freudiana, são 50 horas de análises pessoais e supervisão, né? Além dos grupos de estudos, né? Na verdade, a gente não para de estudar nunca, né? E você pode atender 1000 pessoas e uma é totalmente diferente da outra. Porque depende do sentido que eu atribuo ao evento, o que é algo extremamente peculiar, pessoal. Certo? Sim. Então, totalmente uma pessoa diferente da outra. Certo? Então, a psicologia, o comportamento, a psicanálise, o inconsciente. E quando eu falo de inconsciente, é essa coisa da palavra solta, dos sonhos, dos atos repetitivos, né? O comportamento. Não tem a ver com hipnose, tá? Não tem nada a ver com hipnose. Você tocou num ponto interessante. A hipnose já é o que é real a hipnose? Realmente existe, ou existem pessoas que são influenciadas pela hipnose? Olha, falar a verdade, eu nem sei como é que funciona muito, não. Tá? Eu não concordo, eu acho que ninguém pode ter acesso, né, de controle à mente do outro. Inclusive, não existe regulamentação no Brasil para a prática da hipnose. Uma regulamentação no Brasil não existe, mas muitos profissionais trabalham com a hipnose. Né? A recomendação é que, se você é um adepto, quer fazer, né, quer fazer hipnose com algum profissional, que você faça com um médico. Por quê? Porque a pessoa não é médica e está praticando a hipnose, e se esse paciente começar a ter um ataque cardíaco, o que ele vai fazer? Verdade. Regressão é uma forma de hipnose? Regressão? Que o pessoal fala. Que é a pessoa regredir e voltar. Se for na técnica da hipnose, sim. Porque, por exemplo, nós psicanalistas, né, a gente vai totalmente na infância, né? E se a gente for parar, olha o gatinho aí. É o gato, né? Aí, começou. É para criança, gato, cachorro. Eu fechei a porta aqui, não deu ia falar em mim. É verdade, não é? Arca de Noé. E aí, continue. Igual, por exemplo, uma pessoa que parou lá atrás, parou lá no passado. A gente chama de que ela está regredida, né? Mas a gente não faz regressão necessariamente aí como a hipnose, né? Mas a gente voltar nos assuntos, você reviver, né, o passado, a gente não coloca isso como necessariamente uma regressão, tá? Mas a psicanálise, ela vai relembrar, reviver para reelaborar o evento. Olha, a Daniela está perguntando aqui, Daniela Miranda. Acredita que o momento vivenciado pela manifestação do inconsciente coletivo, como descreve Jung, né? Jung. Como é que é? Jung. Como é que é? Não entendi a pergunta. Deixa eu botar meu... Acredita que o momento vivenciado seja manifestação do inconsciente coletivo? Como descreve... Também, né? Também.
É. De certa forma, sim. De certa forma, sim. É o medo, né? O medo do novo, é aquela situação de a gente não saber lidar, da gente ser muito influenciado pelo outro, mais do que nunca as Sim. redes sociais estão aí, né? A mídia está aí. É o efeito manada? É o tal do efeito manada, né? Que vai todo, a pessoa vai com as outras mesmo. Precisa falar que Olha, Noé, o vou te falar a comportamento verdade. influencia Existe. demais. E aquela situação, existe muita formação e pouca informação. Então, a gente Sim. precisa buscar informação segura, a gente precisa ter um pensamento crítico, Uhum. né? O que que eu penso, por que que eu penso, todo mundo fala tudo, né? Muita gente achando que sabe tudo. Então, buscar saber realmente, né, Sim. informação de credibilidade segura e a gente ter esse pensamento crítico para não ir a favor do que todo mundo está dizendo. É interessante o que você falou, que, por exemplo, tem algumas pessoas, elas se portam como autoridades em assuntos, mesmo que não tenham conhecimento nenhum sobre ele, né? E acabam influenciando as pessoas como se elas fossem mesmo autoridades, né? Naquilo que estão falando, beba veneno, já cura o câncer, e a pessoa vai na onda porque a pessoa se falou com a convicção que acaba influenciando outras pessoas. Né? Não, mas só complementando, Noé, ainda, que a gente comenta também aqui, ô Lucimei, nesse mundo Sim. hoje polarizado que a gente tem vivido, é preto ou branco, né? Ou branco ou preto, e as pessoas querem ganhar no grito. Então, assim, Sim. realmente, você colocou uma coisa assim, e aí, como desenvolver, né, esse pensamento crítico em pessoas em formação, que Sim. elas são uma geração que, com 3, 4 anos, já tem acesso às redes sociais, né? A gente não sabe, por mais que os pais tentem controlar, a gente não sabe, não consegue controlar tudo, não consegue ver tudo. Existem mensagens, e eu falo, a Miranda sabe disso, que a gente já conversava lá bastante, existem mensagens que são mandadas no meio de imagens, no meio de texto, e Sim, aí eu peguei subliminares, isso, né, né? que chamam, né? Eu peguei, e nem tão subliminar assim, né? É uma imagem Algumas são bem atrás da outra, explícitas, né? bem explícita, Verdade. de como que a gente, não só como pais, né? Porque você consegue, de certa forma, tratar da sua tribo aqui da melhor maneira, da melhor condução, mas só que a gente vive num ambiente social. E aí, como que a gente vai cuidar disso, sem censurar ninguém, claro, mas como fazer, né? Porque tem muita desinformação no meio de tanto material que é disponibilizado. Sim. É verdade. Se torna até difícil, um grande desafio, né? Mas é extremamente necessário. Olha, o que eu diria em uma única frase? Leve sua vida a sério. Se leve a sério. Busque informação de credibilidade, fonte confiável, né? E leia, estude. A gente fica aí. Olha, o Brasil é um dos países assim, mais conectados do mundo. São 9 horas por dia nas redes sociais. Né? Então, que tempo que a gente tem para estudar? Né? Qual é o interesse, inclusive, que a gente tem de se tornar uma pessoa melhor? Gente, isso é valorizar a vida, né? A gente está vivendo uma civilização que está desvalorizando e negando a vida. Né? A gente tenta controlar a vida, manipular a vida, enrijecer, né, a vida, ao invés de florescê-la. Então, a gente precisa, mais do que nunca, fazer florescer a vida, valorizar os sentimentos, valorizar as pessoas, né, sem tentar reprimir as coisas que a gente está sentindo de mais humano, inclusive. Né? Tem muita gente que está buscando ajuda, de repente vai buscar ajuda com um amigo e ele recebe crítica, por exemplo. Aí vai nas redes sociais ou na internet e encontra informações que nada a ver. Né? Principalmente porque o que a gente está vivendo hoje é chamado até de maldição da felicidade. Porque é proibido ser triste, estar triste, né? É proibido estar triste, é proibido você ficar desanimado, você não pode nem falar que tem frustração. A gente está vivendo mais do que nunca a realidade de que não podemos lidar com o psíquico natural que a gente tem de mais humano, porque o homem não pode chorar, o homem não pode buscar ajuda, né? O pai não pode expressar para o filho que ele está sofrendo. Olha, filho, o que você fez me deixou
deixou triste, deixou o papai triste. Então, expresse seus sentimentos, né? Leia os seus sentimentos e respeite seus sentimentos, né? Porque a gente está vivendo nessa civilização que está negando aí a tristeza, a angústia, a solidão. A gente não está vendo mais espaço. Lu, mas você acha também que a rede social ser usada como um muro das lamentações é saudável também? A pessoa chegar e falar, não. Eu estar no ambiente, não, eu estou em casa, mas não estou na casa de quem eu gostava, de quem me trata como gente. Não. Às vezes isso é só ego também. Às vezes é só ego. Só para chamar atenção. Né? Vai chamar a atenção de quem? Qual é o seu objetivo? Sim. Qual é o objetivo da pessoa? Teve uns dias, há uns anos atrás, que uma moça começou a relatar nas redes sociais que a luta dela contra a depressão. Ela começou a relatar isso e aconteceu que o noivo rompeu o noivado poucos dias antes, ou no mesmo dia, não sei, do casamento. E aí ela disse o seguinte, eu vou casar comigo mesma. Aí ela fez a festa. Eu acho que eu lembro disso. Não lembro mais o nome. Não lembro mais o nome. Ela fez a festa e tudo, e poucos dias depois ela se matou. A pergunta é, realmente, ela casou com ela? Ela fez aquilo para quê? Para quem? Para ficar viúva, né? Para ficar viúva de si mesma também? Porque ela fez a viúva de si mesma. Por quê? Por que ela falou que faria uma festa e que ela ia casar com ela, sendo que não era isso que ela estava sentindo? Ela estava fazendo aquilo ali para quem? É um grito de socorro. Ela queria atenção para o grito, para o sofrimento que ela estava sentindo. Né? Não tava Mas aí que está o detalhe. Você está pedindo um socorro na janela para o nada. Vai para alguém que possa te ajudar. Sim. Eu acho impressionante, não é cristão, acho que o coronel também não é isso? O que eu acho interessante, até numa história bíblica, é de uma mulher que perdeu o filho, né? A história lá na época de Eliseu, ela perdeu o filho, e aí que o filho estava lá na cama morto, e ela sabia que só o profeta podia enfim, ressuscitar o menino, né? E aí ela deixou o menino trancado no quarto e foi em busca do profeta. Quando ela saiu de casa, ela encontrou o marido falou, tá tudo bem? Ela falou, tá tudo bem. Aí, ela encontrou com o assessor do profeta, perguntou o que estava acontecendo, e ela falou, tá tudo bem. Ela só falou a situação para quem podia ajudá-la, mas ela foi buscar ajuda. Sim. E ela chegou para o profeta e falou, né? E ele foi lá e, né, graças a Deus, enfim. Mas busque ajuda com quem possa te ajudar, não fique fechado também não, porque é aquela situação, né? Ninguém pode me ajudar? Não, você vai encontrar pessoas que te ajudam, mas busque realmente ajuda, né? Do que ficar proclamando na internet que você está sofrendo. Ora, você está buscando ajuda como assim? Sim. Aí, às vezes, encontra um grupo de uns 5, né? Aí cada um dá um conselho diferente. Um fala, quebra ele no pau. O outro fala, esquece isso. O outro fala, segue em frente. O outro fala, incendeia a casa dele. Então, aí começa várias pessoas, cada um com sua visão diferente, e a pessoa fica mais na dúvida ainda, né? Então, será que essa pessoa não está querendo a aprovação? Sim, então, às vezes ela já decidiu o que vai fazer, né? O que ela realmente está buscando? É o quê? Então, precisa... Gente, é aquela situação, se levar a sério. Se levar a sério, busca entender o que está acontecendo. Tá sendo muito falado que as redes sociais, né, tá coisificando as pessoas. Porque a gente tem que se comparar o tempo todo, a gente tem que estar feliz, tem que estar lindo, não pode errar. E aí? Não, e virou um local onde as pessoas também destilam um ódio, né? Às vezes você é uma pessoa que tem virtudes e mais virtudes, mas por uma divergência política, o cara te chama de lixo. Pô, de uma hora para outra, ninguém nunca me chamou de lixo. Aí, só porque eu torço pro Flamengo, eu torço para um determinado candidato, o cara fala que eu sou um lixo. Fala que eu sou a escória da humanidade, que tem que exterminar você porque você não está do mesmo lado que ele. É isso, todo mundo está assim. Mas, na verdade, você está despejando aquilo que ela está deixando transbordar aquilo que está escondido dentro dela, né? Aí ela entra no cimei no páreo. Pois é muito triste, uma situação muito triste, mas a gente precisa cuidar, porque tempos muito difíceis estão diante de nós.
muito difíceis e só Deus sabe, né, dos resultados. Põe o óculos aí, Lu, e vê o que a Daniela está falando aí. Põe o óculos lá. Vamos lá. Como a atual geração... Gente, se eu não soubesse poder, eu vou falar! Como a atual geração será forjada se um dos sentimentos a lidar é a frustração? Muito boa pergunta. Se todos são felizes, onde caberá as emoções quando o entretenimento se tornar enjoativo? Daniele Miranda. Muito importante. Olha, Daniele, a frustração todo mundo tem. E o que a gente faz? A gente desenvolve uma alta tolerância à frustração. Porque existe a alta tolerância à frustração ou a baixa tolerância à frustração. Entenda que todo mundo tem frustração e ela é muito importante. Inclusive, filhos que não são frustrados, eles se tornam um grande problema para eles mesmos e para a sociedade. Porque no primeiro não que eles receberem, eles vão lá pular da ponte. Eles vão desabar. Vão desabar. O sofrimento é real. O sofrimento é real. Então, o que acontece? Desenvolver uma alta tolerância à frustração. O que eu aprendo disso? O que eu não posso repetir diante desse evento? Sabe? A gente analisar tudo. O que a gente aprende disso? O que a gente pode fazer através disso, né, da frustração? Agora, se o sentimento, vem um sentimento de culpa diante da frustração, que se torna incapacitante para a pessoa, é importante ela buscar ajuda. É importante. Tá? Eu achei interessante, Lu, é que tem um filme de um comediante, né, em que ele tenta fazer o ensino médio, né? E aí ele está numa turma de supletivo, né? Acho que é supletivo de ensino médio. No final da história, ele ralou o filme todinho, no final ele reprovou, né? E a turma dele toda passou. E aí apareciam as outras cenas, ele tentando de novo, reprovava. Os amigos, e aí ele? Reprovei de novo, mas ele continuava tentando. Acho que foi a 20ª vez que ele fez a prova e que ele conseguiu o diploma dele. Quer dizer, ele sabia lidar com a frustração, apesar de que ele não é fácil. Vezes. Tem uma conhecida nossa também, que ela tentou tirar a carteira de motorista, né? Ela reprovou, acho que, se não me engano, quase umas 10 vezes. Ai, não foi isso tudo, não, Tadinha. Umas 4 vezes, eu acho. Mas a questão toda é a gente se permitir errar, se permitir quebrar a cabeça, se permitir reprovar. Qual o problema? Não é verdade? Qual o problema? Uma pessoa tem facilidade numa coisa, você tem dificuldade em outra. E daí? Né? Então, a gente também tem que se humanizar. Tá, eu tenho dificuldade. Né? Eu faço palestra, por exemplo, e eu tenho tudo anotadinho, igual aqui, ó. Eu deixei anotadinho. Aí teve um dia que uma pessoa falou assim, você faz tal coisa tão bem, tem que ter tudo anotado. Eu falei, tá, qual o problema? Qual o problema? Se você grava tudo na sua cabeça, você é uma bem-aventurada. O meu HD é velho, o meu HD não tem tela, não. Porque o meu funcionamento, como eu funciono, eu não gravo tudo na minha cabeça. E qual o problema? Então, por exemplo, a questão que precisa ser avaliada de frustração é o quanto essa pessoa se cobra ser perfeito, por exemplo. O que pode estar por trás disso também, né? Às vezes a pessoa pensa que se não for perfeita não vai ter a aceitação da sociedade ou da família. O que eu gosto, uma coisa que eu acho ridícula é como a Bonita foi falar, você vai ser um médico, né? E aí cobra de uma criança que às vezes não quer ser médico, que ele faça medicina, se forme em médico e que atue como médico, porque o pai queria que fosse médico, que a mãe queria que fosse médico. Né? Aí isso gera um conflito, né? São duas questões, não é? Aí até a Daniela complementou a pergunta. Eu acho que a gente vive uma geração que teve uma criação, né, mais dura, pelas próprias condições sociais mesmo do país, e hoje são pais, alguns avós, né, e eles blindam de uma determinada forma os seus filhos, até tentando minimizar qualquer tipo de frustração. E esse é um problema que a gente tem, né, que os pais hoje, muitas vezes, preferem até sofrer no lugar dos filhos e
para que os filhos não sofram. Mas, como bem colocou a Lucimei, a dor faz parte do amadurecimento, né? Sim. A frustração. Isso, E eu tenho que entender que eu tenho que superar essa frustração. E aí, como é que a gente convive com isso? Porque, veja, são pais que vieram de uma criação mais difícil, talvez não tiveram as mesmas condições, por mais que os pais deles tenham dado o melhor, e hoje eles procuram dar o melhor para os seus filhos, entretanto, de certa forma, acaba sendo mais prejudicial, a meu ver, né, de certa forma, mais atrapalha do que ajuda, porque às vezes ele quer tirar aquele jovem a dor que lhe é necessário passar, né? Sim. Não sei se seria isso extremamente importante o que você falou, Coronel, porque é o seguinte, um pai frustrado pode querer agora trabalhar a frustração dele no filho. Então, ele tinha muito desejo de tocar piano, como ele não pôde, agora ele obriga esse filho a ser um pianista. Então, é uma projeção que ele faz. Exatamente. Não perceba o quanto você precisa trabalhar você mesmo e que tantas coisas de sentimentos sobre alguém, na verdade, é uma demanda sua, pessoal. Inclusive, eu costumo falar muito para casal que, às vezes, alguns problemas conjugais são, na verdade, demandas pessoais. E que a gente precisa perceber o que está acontecendo comigo. Qual é o meu sentimento sobre isso? Tá certo? Então, a gente precisa realmente se analisar. Aliás, a psicanálise é análise o tempo inteiro por causa disso, né? Porque, o que está acontecendo? Será que o problema é a outra pessoa? Não digo assim da pessoa ser culpada em si, eu ser culpada, mas eu perceber que há algo aqui em mim que produz isso no outro, essa resposta do outro, né? E que eu preciso realmente perceber o que está acontecendo. Legal. Porque é muito fácil jogar a culpa em alguém, é muito fácil, né? Porque isso aí não exige de mim nenhuma mudança. E na terapia de casal lá, o pau quebra mesmo? Você põe uns dois para brigar uma rinha? Como é que é? Olha, é importante que o casal brigue perto do terapeuta. É mesmo? Você dá um faca para cada um pedaço de pau? Eu dou uma faca para um machado para outro. Porque o que acontece? Quando eles expõem realmente o sentimento ali, sem o discurso, né, a gente consegue perceber algumas questões. E eles também perceberem isso. Certo? Mas aí outras questões, né? Mas, enfim, o quanto que a gente precisa perceber... Gente, por que é tão difícil se conectar a alguém? Tem pessoas que são casadas, 50 anos, que não são vinculadas emocionalmente, não são conectadas emocionalmente ao cônjuge. Eles nem se identificam como o homem e a mulher. Eles só se veem como o marido e a esposa, como o pai e a mãe. Certo? Eles não se identificam como o homem e a mulher, um do outro. Né? É quase uma empresa. É quase uma empresa. Exatamente. Exatamente. Então, o que acontece? Aí a gente começa a perceber que não há essa vinculação, essa conexão. Quanto mais, é igual pais que não conseguem se conectar aos filhos. Se esse pai, se essa mãe se conectar a si mesma, se perceber, souber das suas questões pessoais, emocionais, se esse pai e essa mãe estiver conectado a si mesmo, eles vão conseguir conectar-se ao filho. Inclusive, a inteligência emocional vai dizer que você não consegue perceber a emoção do outro se você não percebe nem a sua emoção. Sim. Boa pergunta, Coronel. Não, caminhando para o final, não é? Não que eu queira terminar. Hoje eu estou com estresse. Mas o tempo passou muito rápido, né? Acho que tem que voltar. Passou, o papo está muito bom. Assim, eu agradeço mesmo, Lucimei, esse bate-papo, para mim foi muito bom. Tem coisa que eu tenho repensando aqui, né? Mas qual o recado que você gostaria de deixar para o nosso público, né? Como você colocou, né? A gente... Não só o homem, a mulher também, acho que se tem uma dificuldade de procurar, uma vergonha, vamos colocar assim, de procurar uma ajuda, do psicanalista ou psicólogo,
porque pode ser taxado de louco, né, de doido, problemático, né, ou perturbado, de certa forma, talvez isso venha lá do antigo, mas qual a mensagem que você deixa para o nosso público que ele deva, o passo a passo, ou o caminho que ele deve procurar para minimizar, né, ou cuidar da sua saúde mental? Já que você também falou, a mental é importante, mas é um conjunto, né, do físico e o mental ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então, algumas ações são muito importantes, né? Melhore a sua comunicação, expresse seus sentimentos, fale de suas emoções, fale de como você se sente, são coisas que eu vou sempre dizer, né? Que a gente não tem que ficar apagando de que está forte, de que não está acontecendo nada, né? Cultive a afetividade com a sua família, elogie, agradeça, toque no seu filho, toque na sua esposa, o toque realmente ali do carinho, isso vai promover alterações neurológicas, né? Com impacto no desenvolvimento psicológico, que é tão importante, né? Abraçar um filho. Outra coisa, pratique mais altruísmo e menos egoísmo. Tome tempo para reforçar a sua saúde espiritual também, né? Que é um dos pilares da saúde mental, não só a saúde física, mas também a saúde espiritual. Busque uma ajuda profissional, tá? Realmente se leve a sério, respeite o seu corpo, respeite quando o seu corpo estiver sinalizando que você não está bem, tá? E tenha um olhar humano para o humano. Quando alguém falar com você, acolha essa pessoa, mesmo que você não saiba o que dizer, mas não critique, não fique julgando, né? A incapacidade que a gente tem, por exemplo, de perdoar alguém, é porque a gente tem muita dificuldade de perdoar a si mesmo. Então, tudo que você faz com alguém tá revelando como você lida com você mesmo. Né? Então, a gente precisa perceber que, vamos ajudar mais as pessoas, assim como a gente precisa ter essa ajuda com a gente mesmo. Né? Tá todo mundo sofrendo, e precisamos todos, né, desse cuidado um do outro, dessa ajuda, desse respeito com o ser humano, e a gente parar com essa coisa de desvalorizar as emoções, os sentimentos, né? O filho só é lindo quando ele obedece em tudo. Não, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele tem valor por ele ser quem ele é, e não porque ele só age certinho, só porque ele faz as coisas perfeitinhas, né? Mas vamos precisar de mais uma live para a gente completar um monte de questões. Você acabou de falar aí agora, um dos grandes problemas que às vezes tem nas famílias são um filho achar que é tratado diferente do outro, ou os pais tratam os filhos de forma diferente. São coisas que são muitos outros temas que a gente vai... A régua tem que ser para todo mundo. A gente pensa, mas cada um tem uma idade diferente, ou cada um tem um temperamento diferente, então, não sei, sabe-se lá quais são os motivos, né? Que são muitas variações, quantos bilhões de pessoas existem na Terra, né? Então, as combinações são muitas. Exatamente. Então, olha, eu agradeço demais, tá? Agradeço demais, e queria falar aqui por último, não sinta culpa por estar triste, por sentir angústia e por errar. Não sinta culpa. Sinta respeito por você. Isso é a vida. Isso é a vida. Legal. Muito bom, hein, Lu? Muito bom, hein? Dá para patentear essa frase. Como é que tá a agenda? Tá fácil marcar consulta? Deixa eu anotar isso aqui. Eu pensava que anotar o número, velho. Calma aí. Isso é a vida. Eu vou anotar o número da Lucimei. Você que quer ir marcar uma consulta com a Lucimei, não vou falar valores aqui, depois vocês conversam com ela aí, tem um zap aí, para poder conversar com ela, mandar um alô, dizer se gostou da live ou não. Por favor, não mandem nudes para ela, por favor, não mandem nudes. Muito obrigada, tá? Obrigada pela oportunidade, sempre um prazer. Instagram da Lu também, que ela tem. Isso aí. Lu, obrigado por tudo. E com certeza, que agradeço. Para ver o último comentário aqui, da última pessoa aqui que ela achou. A Daniele falou que foi muito boa a live, gostou muito. Eu falei que o pessoal ia gostar, ia se identificar com os temas. E a gente vai estar aqui sexta-feira,
no nosso café conservador, né, Coronel? O que o senhor tem a dizer aí? Café conservador, vamos tomar o café. Número E a 12, Lucineita já está convidada aí para... Já pensou? De manhã cedinho, um cafezinho... Tem muito papo ainda. Tem sim. Muito obrigada, Coronel Rogério, Sargento Noé. Muito obrigada. Tá? Obrigada pela oportunidade. Deus abençoe vocês e a todos aí que estão assistindo. Beleza, então. Pessoal, quem nos assistiu até agora, muito obrigado. Deus abençoe a todos e nos vemos sexta-feira no Café Conservador às 7h30 da manhã. Até mais.